Fala você que se liga na Arquibancada Tricolor, está começando mais um De Olho no Adversário na sua tela, o quadro onde eu, Gabriel Sá, sempre trago um convidado pra gente falar do próximo jogo do São Paulo. Então, e o São Paulo, enfim, acabou a tal da data FIFA, isso é uma bênção tremenda, e o São Paulo, enfim, está de volta, então, para Campeonato Brasileiro, faltando, então, 9 rodadas para o fim da temporada. São Paulo e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira no Brinco de Ouro em Campinas, Campeonato Brasileiro. E para falarmos então desta partida, nada melhor que trazemos um vascaíno, um legítimo carioca, para trazer um pouco dessa perspectiva do Vasco da Gama, Carlos Berbert, meu parceiro aí também, convidado de hoje, ele que faz parte do canal do Pedrosa, grande parceiro também, vai trazer um pouco dessa perspectiva do Vasco. Tudo bom, meu irmão? Fala aí, Gabriel. Fala, galera aí, torcedor tricolor, né, torcedor do São Paulo que está nos acompanhando. Sempre um grande prazer estar aqui do lado, né, desse meu grande parceiro, Gabriel Sá, falando de futebol, principalmente, né, já nos encontramos algumas outras vezes, mas principalmente quando falamos aí tanto de Vasco como de São Paulo. Exatamente, você falou que eu sou um pé frio, né, em São Januário, que é uma grande verdade. Fui 2 vezes, a gente perdeu 2 vezes, mas agora é em Campinas e a gente espera então um jogo mais equilibrado do que foi o jogo do primeiro turno ali, aquele 4-1 complicado do Vasco e São Paulo. E já começo te perguntando, Carlos, como é que tá a sua expectativa para essa partida? Como é que foi a semana do Vasco? Como chega então o seu time para esse jogo? E claro, dá para esboçar uma provável escalação para esse jogo? Os prováveis 11 iniciais aí do Vasco para esse jogo. Vale lembrar, São Paulo é o 5º colocado e o Vasco é o 10º na tabela, né? Cara, então, o Vasco vinha de uma crescente muito boa, né? Chegou a ficar em 8º ali, né? Sonhando com uma vaga na Libertadores através do Campeonato Brasileiro. Isso agora ficou um pouquinho mais distante, porque o Vasco oscilou, né? Chegou a ficar 6 jogos sem perder, mas agora já está 6 jogos sem vencer. O último jogo ali no sábado, né, dia 5 de outubro, teve um empate amargo com o Juventude, que se esperava, né? Se o Vasco realmente, além de brigar ali na semifinal da Copa do Brasil, ainda tem chances, né, querendo ou não, 1-0 contra o Atlético Mineiro é um placar bem possível de se alcançar, podemos dizer assim, né, no jogo de volta, que vai acontecer no próximo sábado. Então, assim, o Vasco, ele querendo ou não, né, tem esse jogo com o São Paulo, mas esse jogo contra o Atlético Mineiro no sábado é o mais decisivo nos últimos 13 anos da história do clube, né? Então, assim, querendo ou não, vai ficar um pouco mais em segundo plano, mas não acredito que o Vasco vai tirar o pé ou até mesmo poupe os seus jogadores, até porque tem um elenco curto, né, e bastante limitado. Então, com alguns jogadores, podemos dizer assim, não estarão à disposição. Mas, por exemplo, eu acredito que, assim, possivelmente um empate não esteja de tão ruim, né? Não sei se o Vasco chegaria, né? Acredito que depois da chegada do Rafael Paiva, inclusive, o jogo no primeiro turno contra o São Paulo em São Januário acabou sendo aquela goleada surpreendente por 4-1. Foi a grande virada de chave, né? Onde o Vasco conseguiu dar aquela distanciada da zona de rebaixamento, mas eu acho que, assim, se o Vasco conquistar uma vitória, seria novamente um resultado surpreendente, exatamente pelo momento que a equipe está, né? Como eu falei, de oscilação, e claro também por conta de dar uma certa prioridade a esse segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil com o Atlético Mineiro em São Januário no próximo sábado. Então, assim, como eu citei, o Vasco ainda não tem à disposição o Paulinho, né, que está na fase final de recuperação de uma lesão grave no joelho, ainda no Campeonato Carioca. O Jair também teve essa mesma lesão. Há a possibilidade dele ser relacionado, né, a primeira vez exatamente contra o São Paulo. Ele viajou nesses 2 jogos consecutivos em Minas, tanto com o Cruzeiro do Campeonato Brasileiro e tanto o Galo no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, mas ele não chegou a entrar em campo porque não estava nas condições físicas ideais. Além disso, o Souza não estará à disposição também, porque recebeu um cartão vermelho por uma entrada muito perigosa no jogador do Juventude, né? O Matheus Carvalho retorna de suspensão. E além disso, o Pumita Rodrigues, que está a serviço da seleção uruguaia, muito provavelmente voltará às pressas, já que joga hoje
né, contra o Uruguai nesta terça-feira, e acredito que volte sim. O Vasco provavelmente fez um esquema aí logístico para tê-lo à disposição do técnico Rafael Paiva em Campinas amanhã. Se eu não estou enganado, o Vasco viaja hoje mesmo já para Campinas, tá? Inclusive não vai deixar para viajar amanhã, mas finalizou já a preparação nesta terça-feira. Então, assim, um possível time titular que eu acredito é Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, e aí João Vitor, e se tem aquela dúvida, né, principalmente na zaga, entre o Maicon, God of Saga, que vocês conhecem muito bem, e até mesmo o Léo, né? Os dois vocês conhecem muito bem. Ai, amado. Pois é. E os dois têm se invertido, né? Os dois, quando não é um, é outro, acaba falhando, né? Individualmente, podemos dizer assim, e o Lucas Piton na lateral esquerda. E aí, no meio de campo, tem-se uma dúvida, querendo ou não, eu acredito que será Hugo Moura, Sforza, e aí na frente, também, na questão que eu falei da dúvida, Felipe Coutinho ou Payet, acredito que o Coutinho comece como titular, e lá na frente, acredito que possa ser Ryan na ponta direita, na ponta esquerda, Emerson Rodrigues, e no ataque, o Verratti, que está fazendo aniversário hoje, inclusive. Tá aí, então, essa provável escalação esboçada do Vasco da Gama para essa partida. E aí, Carlos, a gente vai para aquela pergunta venenosa, perigosa para os nossos convidados, que é o seguinte: pontos fracos e pontos fortes. A gente começa com os pontos fracos. Onde você acha que o Vasco da Gama pode perder o jogo dessa quarta-feira contra o São Paulo, Carlos? Cara, primeiramente, eu acredito que possa ser ali pelo lado esquerdo, de defesa, né? Porque, assim, o Piton, ele conseguiu se sobressair, né? Se tornar um destaque no futebol brasileiro pelo Vasco. No ano passado, demonstrou uma evolução, se tornando um lateral equilibrado, né? Mas, nessa temporada em si, nos últimos jogos, principalmente, muitos gols o Vasco tem levado ali pelo lado dele, né? Ele não tem conseguido fazer uma boa cobertura, chegar no tempo, né, das jogadas para conseguir fazer o desarme, e ele também sofre muito com a falta, né, de cobertura. Agora, inclusive, eu citei, né, desfalque, acabei esquecendo, lembrei agora do David, né, se machucou, teve uma lesão grave no joelho, ele ajudava muito o Piton, e agora, como ele não está mais disponível, então acaba sentindo falta dele. E como eu falei, né, propriamente aí, tanto do Maicon ou até mesmo do Léo, eles se revezando, os dois não têm tido uma boa temporada no geral, assim, na questão, na parte defensiva, individualmente, porque regularmente, né, com uma certa frequência, podemos dizer assim, eles acabam deixando a desejar em algumas decisões. Fazem sim, né, sendo justo, fazem algumas partidas bem honestas, bem dignas em algumas situações, mas assim, para eles serem titulares confiáveis, não é esse cenário. Então, principalmente pelo lado esquerdo de defesa, né? Como eu citei, tanto pelo Piton, que defensivamente não está numa boa fase, e um desses dois jogadores. Agora, a parte ofensiva, obviamente, é a jogada, né? O lançamento aí na área, tanto dessa dupla. Agora, pelo lado positivo do Piton, ele fazendo o cruzamento e o Verratti, né, cabeceando. Então, acredito que possa ser por esse lado aí, tá? Principalmente. E quando o Payet tá jogando ali pelo lado esquerdo, tem uma potencialização dessa dupla, porque o Piton também, o Payet, ele consegue ter uma boa triangulação, um bom entrosamento aí com principalmente o Piton. Já responde praticamente também os pontos fortes, né? Que é a próxima pergunta, onde você acha que o Vasco da Gama pode vencer o jogo contra o São Paulo. Acho que passa por essa triangulação que você mencionou, né, Carlos? Exato. Principalmente porque, como eu falei, né, se tem essa dúvida se realmente quem vai ser titular, se vai ser Coutinho, se vai ser Payet. Acredito que em alguns jogos isso vai acontecer, mas não de início. Acredito que seja uma situação de jogo, né? Principalmente quando o Vasco está precisando vencer em São Januário, né? Como, por exemplo, poderia ter ocorrido contra o Juventude. O Vasco ainda vai pegar o Cuiabá em jogo atrasado em São Januário. Então, eu acho que pode ser uma situação de jogo que necessite, né? Tá 0-0, a torcida já tá impaciente. Não é possível. Já empatou com o Juventude, não pode empatar com o Cuiabá também dentro de casa. Isso é um absurdo. E aí pode ser que utilize os dois. Porque na questão do equilíbrio do time, utilizar os dois acaba
né, vai acabar estourando ali, querendo ou não, até porque, como eu citei, né, o lado esquerdo de defesa não vem sendo muito confiável. Então, acredito que o Payet sendo titular, como eu citei, tem essa potencialização, né, da dupla Piton e Verratti. E como o vascaíno, Carlos, que está se preparando para assistir essa partida, enxerga o São Paulo, a fase que vive o São Paulo para esse jogo? Porque é um time que foi, então, eliminado da Copa Libertadores pro Botafogo, da Copa do Brasil pro Atlético Mineiro, e que está em quinto colocado, então, no Campeonato Brasileiro. Qual que é a sua visão e da galera vascaína, então, desse time do São Paulo? O que te assusta para esse jogo de amanhã, Carlos? Cara, então, como você citou, né, acabou sendo eliminado das Copas, né, o que poderia ser, né, uma possibilidade aí, tanto no caso do título da Libertadores continuar na edição seguinte, até mesmo ir para o Mundial, né, e no caso da Copa do Brasil também uma vaga na edição seguinte dessa mesma Libertadores, mas a gente sabe que agora o São Paulo vai focar, né, todas as suas forças, querendo ou não, no Campeonato Brasileiro, porque, querendo ou não, é a única competição que tem. Então, vai com força máxima, né? Acredito que seja ali o Caleri, né, cara? Ainda mais ele sabendo um centroavante muito bom, assim como é o Verratti. Ele vai buscar ali, ele vai mapear, vai observar onde é o ponto fraco, em que jogador, né, tem mais deficiência, que pode estar inseguro na partida, que ele pode colar, né? Querendo ou não, o Maicon é um pouco melhor na jogada aérea do que o Léo. Então, eu acredito que se for o Léo ali pelo lado esquerdo, ele, vou colar nele aqui, porque sei que, né, eu sei jogar o jogo ele não também, tá... né? Pois sabe, ele conhece muito bem, então eu vou colar no Léo aqui, sei que ele não tá em boa fase, então se pintar um cruzamento, vou tentar antecipar ele. Então acho que principalmente o Caleri ali, né, acho que é o que traz maior preocupação pro torcedor vascaíno, querendo ou não, que é o grande nome aí desse time de São Paulo. Show, Carlos. Pra gente fechar o nosso vídeo, então, eu quero, cara, pedir o seu palpite. Não se acanhe por ser canal São Paulino, não fique com medo de dar o seu verdadeiro palpite. Seu palpite para São Paulo e Vasco da Gama. Cara, como você traz sorte pro Vasco da Gama, por você ter me convidado, né? Por você ter me convidado, eu ia deixar um 1-1, tá? Mas, como é aniversário do Verratti, eu vou falar um 2-1 pro Vasco, gol do Verratti, e aí do Payet também, porque ele tá precisando de um golzinho. Então, 2-1 Vasco, de virada, inclusive, do jeito que o vascaíno gosta, né? Tem que ser do jeito vascaíno de virada, tá? Então, acredito que... Vamos ver. Normalmente eu tenho sorte no palpite, quem sabe eu falando agora eu ziquei, né? Mas um 2-1 aí de virada. Tá aí o palpite do vascaíno Carlos Berbert, nosso convidado aí então nesse De Olho no Adversário. O jogo do primeiro turno ali, acho que não deu nem vontade de zoar, né? Aquele 4-1, pelo amor de Deus, que jogo imprevisível, assim vencendo Vasco da Gama e São Paulo. Amanhã então, São Paulo e Vasco no Brinco de Ouro. Carlos, muito obrigado pela sua participação. Faça seu merchan pra galera te seguir aí, @carlosberbert11 no Instagram, é isso? Isso, no Instagram, no Twitter, tem o canal do Pedrosa também, né, lá na página, agora no caso, na conta, né, perdão, no Instagram, a gente chegou a 40 mil, tem 35 dias, né, que surgiu aí a página, e já chegamos a 40 mil, né, principalmente, é claro, pelo trabalho que o Pedrosa tem de destaque, mas a gente tá muito empenhado, então, já fizemos também, né, Gabriel, algumas coisas em conjunto, questão lá na época do pagamento do Léo, né, do Léo Pelé, com relação ao Vasco estar em dívida, né, na época. Então, é isso aí. Então, quem gostar, o tricolor aí, e gostar do Vasco de alguma forma, e gostar de futebol no geral, pode acompanhar. Tem alguns amigos também, torcedores são paulinos, que me acompanham. Então, como sempre, só agradecer pelo carinho, né, e por acompanharem aí a gente. É isso, irmão. Muito obrigado pela sua participação, a nossa audiência. Muitíssimo obrigado pela audiência de vocês mesmo. Deixe o seu like, se inscreva no AT e vale lembrar que esse vídeo é um oferecimento Superbet, porque até agora é super. Leia o QR Code e faça seu cadastro na Superbet. Lembrando, jogue com responsabilidade, apenas para maiores de 18 anos. Carlos, muito obrigado pela sua participação. Amanhã o bicho pega, é sem conversinha, é sem papinho. São Paulo e Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro. Cobertura completa no Arquibancada Tricolor. Esse foi mais um De Olho no Adversário. Tamo junto.